Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pode tomar a vossa assento em nome de Jesus. É sempre um prazer poder estar aqui com os irmãos para compartilhar, a palavra do Senhor e, acima de tudo, também servir como exemplo para os irmãos, dizer que dá certo. O processo aqui às vezes é árduo, mas vale a pena, Uma grande parte dos irmãos sabem que esse processo que os irmãos estão passando, um dia eu passei também, E a mesma vida que os irmãos levaram, um dia também vivi. Alguns sofreram mais, outros sofreram menos, mas todos nós sofremos nas mãos do diabo. Todos nós um dia fomos escravos, mas Jesus nos libertou. Logicamente que sempre é nós que fazemos a nossa escolha, é nós que vamos decidir por Cristo, Jesus é na verdade o que Deus, a princípio para salvação das nossas almas, o que Ele poderia fazer, Ele fez, entregando a Jesus Cristo para morrer por nós. E o sacrifício de Jesus, Ele nos alcança para que nós possamos alcançar a verdadeira liberdade, Então, assim como eu, pastor Wander, outros irmãos que também vêm aqui compartilhar com os irmãos essa experiência, são assim, que possa servir de inspiração a vocês. Não por nós, porque nós também continuamos sendo pecadores, mas pela obra que Jesus fez. O propósito de eu estar aqui e outros irmãos tantos que vêm, não é para nós mostrar que nós fomos melhores ou somos melhores, mas para mostrar que Cristo, Ele continua fazendo a obra. Ele continua o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e assim Ele será eternamente, A única, no momento que eu posso dizer que eu tenho a mais do que vocês, é a responsabilidade agora de ministrar o Evangelho. Mas passando disso, careço das mesmas graças e das mesmas misericórdias do Senhor, assim como vocês. Então, é um privilégio poder estar aqui, isso me ajuda bastante, porque às quartas-feiras, aproveitando que eu estarei aqui, eu sempre levanto mais cedo, um pouco de madrugada para orar, para estudar. Então isso me traz um peso de uma responsabilidade que não é só de vir aqui pregar e trazer a palavra. Não, eu preciso me preparar para isso, Porque o propósito é Deus ministrar aos vossos corações. Como o nosso irmão Rubão, ele na oração, ele disse, que não seja só a letra, mas que seja pelo teu espírito. Porque trazer só a letra não faz muita diferença, até porque os irmãos aqui têm bastante Bíblia, Eu sei que é um lugar onde se estuda bastante. O que eu tenho hoje de conhecimento bíblico, eu aprendi na Casa de Recuperação, irmão. Porque lá fora a gente não tem tempo para estudar como nós temos aqui, Então, o pouco que a gente adquiriu, de Bíblia, a gente adquiriu estando no mesmo ambiente que vocês estão. Então é proveitoso este momento para os irmãos e, como eu disse a princípio, dá certo, viu? Dá certo, porque esse é o propósito de Deus. E eu sempre digo, falo isso para os irmãos da igreja, Falo para as pessoas às vezes quando é num aconselhamento. O maior interessado em que dê certo é Jesus. Pastor, eu quero que eu melhore, eu quero mudar de vida. Deus quer mais ainda, irmão. Viu? Pode ter certeza. Pastor, eu quero minha família restituída. Deus quer mais ainda. Quando você é ministrado por Deus para reconstruir alguma área na sua vida, saiba que essa ministração de Deus é porque isso é a vontade dele para a sua vida. Ele quer que dê certo para você. E para isso nós precisamos nos apegar a Ele. Amém? Imagina se nós nos apegarmos a Deus como nós nos apegamos às drogas quando estava no mundo. Já pensou nisso?
a dedicação que a gente tinha para a droga ou para a bebida, o tempo que nós tirávamos para, porque eu, quando eu vivia no mundo das drogas, eu não tinha tempo para ninguém, eu vivia para aquilo, eu acordava e dormia para aquilo, isso é quando eu dormia. Imagina a gente ter esse mesmo sacrifício, né? Essa mesma coragem, esse mesmo esforço para Deus. Será que a sua vida muda? Será que dá certo? Então se esforce, porque talvez você pode olhar para você hoje, né? A sua incapacidade humana, a sua limitação, né? Diante de tudo que você passou. Só que se você for colocar na balança o tanto que a gente se arriscou, se dedicou para viver aquela vida como escravo, e agora nós temos a liberdade de nos esforçar ainda mais para Cristo, irmão. Então nós temos capacidade de chegar longe em Cristo Jesus, tá? Meus amados, nós estamos falando sobre 4 coisas que ninguém poderá fazer por você. Nós agora nos aprendemos, né, nesse último tópico aqui. Abra aí conosco só para a gente ler e dar uma recapitulada no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 7, versículo de número 14. É um versículo bastante conhecido, né, pelo menos no meu evangélico, e que ele nos coloca a responsabilidade de alcançarmos aquilo que nós desejamos. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. Todos acharam? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí entra as 4 coisas que ninguém poderá fazer por você: se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Aí vem a resposta: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vemos aí que Deus, ele responde à oração de Salomão, só recapitulando, quando Salomão, ele inaugura o templo, né? O templo do Senhor, famoso, conhecido como o Templo de Salomão. Ele ora ao Senhor e ele intercede em um momento ali pelo povo. Quando ele vê a Shekinah de Deus ali, descendo sobre o templo, confirmando aquela construção, que Deus é que estava naquela direção, naquele negócio. E ele intercede para o povo dizendo: porventura, se você for olhar o capítulo 6, fala, e o capítulo 7 fala sobre isso. Se porventura este povo andar em terra estranha, for cativo, né, passar por dificuldades, e eles se levantarem e voltarem-se para o seu clamor, para esse templo, que o Senhor atenda a oração deles. Salomão intercede pedindo isso, pedindo que Deus possa responder às orações de quando o povo clamar ao Senhor, voltado-se para aquela casa que era considerada a casa do Senhor. E aí Deus vem responder Salomão a isso. Ele fala: se eu cerrar os céus, se eu permitir que os gafanhotos minam a terra, as pragas. Aí ele diz assim, e ele inicia o versículo: se o meu povo, que está clamando pelo meu nome, eles têm que ter comportamentos e atitudes para que eu possa responder essa oração deles, para que eu possa sarar a terra, perdoar os pecados. E aí observe que nos nossos dias, a nossa geração, se talvez para alguns são novos convertidos, mas você vai ver muito isso no evangelho lá fora, em que as pessoas esperam muito do líder,
esperam muito do pastor, acham que o pastor tem 100% da responsabilidade de que aconteça alguma coisa na sua vida, e não é assim. Nós vemos aqui Deus comprometer a responsabilidade sobre cada um de nós. É como se Deus aqui, ele pegasse e tirasse da mão de Salomão a responsabilidade da mudança e do comportamento daquelas pessoas e colocasse em cada um de nós. Se este povo aí, que está aí em Penápolis, e querem realmente mudança de vida, primeiro, eles precisam se humilhar. Isso é no individual, como eu venho dizendo, ninguém pode se humilhar por nós. Porque para se humilhar eu preciso reconhecer quem eu sou. E não tem como eu reconhecer quem você é, porque eu nem te conheço. Então, quando nós reconhecemos, nós vemos as nossas limitações, automaticamente nós nos humilhamos diante de Deus. Então, se esse povo se humilhar, orar, e aí eu coloquei que essa oração não é a oração intercessora que eu posso fazer por vocês, mas é a oração de reconhecer, de pronunciar quem eu sou de verdade. É a oração que após a humilhação eu falo para Deus: Senhor, sem ti eu não sou nada, nada posso fazer, nada posso realizar. Um dia eu pensei que eu era alguém, um dia eu me achei melhor do que as pessoas, um dia eu me comportei como se eu não fosse como estes irmãos que estão comigo aqui hoje, mas hoje eu reconheço quem eu sou, que eu estou no mesmo nível de qualquer pessoa e que todos nós somos pecadores e que se nós não buscarmos ao Senhor, o que nos cabe é o inferno. Então essa é a oração que Deus quer ouvir da boca de todos nós. E um ponto que eu disse foi o quê? É que nosso pecado tem nome. Hoje, na nossa atualidade, quando nós vamos confessar os nossos pecados, já não confessamos: Senhor, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. E Deus está falando: que pecados? Eu quero saber que pecado é esse. Ele sabe, mas Ele quer que você verbalize. Irmão, eu vou contar um ponto que eu tive uma experiência esses dias. Todos nós somos pecadores, e eu sempre digo que até que Jesus volte, nós vamos tratar um pecado, vai aparecer outro para você tratar. Você trata e aí aparece outro, porque nós somos pecadores. E eu estava há um tempo atrás embaraçado num pecado que eu não conseguia encontrar uma saída. Eu não via como eu sair daquele pecado, e eu comecei a clamar a Deus. E o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, porque eu sempre falo para a igreja: o seu pecado, o teu nome, você tem que falar o nome do seu pecado. E quando eu fui orar, o Espírito Santo falou assim: qual é o seu pecado? Confessa. E a realidade, que alguns que já teve essa experiência sabem, que é difícil você pronunciar o seu pecado. Se você se masturba à noite, de repente você vai orar, você não consegue falar: Senhor, me perdoa porque eu me masturbei. É difícil você falar isso até na oração, porque a tendência de quando nós pecamos é fugir da oração. Eu já não quero orar, eu já não quero louvar, eu já não quero estar no período espiritual. Pelo contrário, eu finjo uma enfermidade para ficar dormindo. É isso que nós fazemos, queremos fugir de Deus, enquanto Deus está dizendo: se aproxime de mim, confesse o seu pecado. E quando nós confessamos, mesmo que você não encontra um caminho para sair, o próprio Deus, Ele é especialista em tirar todo o embaraço e te libertar daquele pecado. A experiência que eu tive com Deus foi essa, porque quando eu comecei a verbalizar: Senhor, eu sou falho nessa área, me perdoa, eu estou pedindo perdão, mas eu não sei como sair. Pode acontecer que daqui a pouco eu estou lá de novo, então me ajuda, porque eu não consigo, mas eu não quero viver esse pecado. Irmão, passou-se um tempo, eu continuando falando do meu pecado para Deus, quando eu fui ver, o Senhor fez assim, me tirou sem esforço nenhum, só de eu verbalizar pedindo que Ele me ajudasse. É isso que Deus quer de nós. Quando Ele chega no cego de Jericó, eu disse aqui a semana passada, ele está lá cego, ele clama Jesus, Jesus vai lá, o cara está cego, está lá mendigando, e Jesus chega para ele: o que você quer que eu faça por você? Pô, tem lógica? É que nem eu ver a sua necessidade
Vê o que você está precisando e chegar. O que você está precisando? Pô, você está cego, você não está vendo? Estou cego, Jesus. Ainda você quer saber o que eu quero? Não. Ele falou, eu quero enxergar. Eu quero ver. Então Jesus, ele sempre vai perguntar, o que você quer que eu faça? E quando nós dizemos, é quando nós reconhecemos. Então o seu pecado tem nome, irmão. Eu tenho dificuldade de compartilhar com você. Você pode ter dificuldade de compartilhar comigo, porque nós somos tendenciosos a julgarmos uns aos outros. É possível você contar os seus pecados para mim e talvez eu fugir de você e nem te cumprimentar mais, que nós somos assim. É possível eu contar os meus pecados para vocês, que é possível chegar aqui e vocês já não querer mais sentar para me ouvir, porque nós somos assim. Mas Jesus não, irmão. Foi para isso que ele morreu, para nos perdoar, para nos libertar. E nós só fazemos isso quando nós reconhecemos quem nós somos. Então é essa oração que Deus quer ouvir de você e que ninguém pode fazer por você. Como que eu vou confessar os seus pecados? Se eu não sei, mas você sabe. E o Espírito Santo de Deus, ele te convence desse pecado. Ele te convence quem você é de verdade. Agora, quando dobra o joelho, pronuncia, fala. Eu até disse, você já orou por as pessoas que você prejudicou? Pelas pessoas que você lesou, sua família, sua esposa, seu filho, alguém que você roubou? Você já orou pedindo que o Senhor perdoa pelo que você fez? E quando tiver uma oportunidade, você ter a coragem de reconhecer diante deles e reconciliar, porque esse é o processo. E aí qual é o outro caminho? Buscar a face. O que é buscar a face? Buscar a face é buscar a direção de Deus para a sua vida. Buscar a face é buscar a revelação de Deus para a sua vida. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Para onde eu vou? Qual é a direção que eu devo tomar? Qual é o caminho? E é coisa que eu não posso fazer por você. Aí a última, onde a gente está tratando, que a gente está se prendendo um pouco. Se converter dos seus maus caminhos. Esse é o processo mais difícil. Porque nós precisamos nos converter, não dá para viver a mesma vida, não dá para ter, e se converter dos maus caminhos não é só deixar de usar droga, não é só deixar de beber, irmão. Porque eu já disse aqui que nós precisamos tratar é o que nos levou a usar droga. O que precisa ser tratado dentro de nós é o que levou nós bebermos. É isso que precisa ser tratado, e isso fala de caráter. É o nosso caráter que precisa ser moldado. E quando nós exercemos estas 4 coisas que ninguém pode fazer por nós, é essa transformação que está havendo dentro de nós. Então nós precisamos tratar essa área. E nós falamos já um pouco sobre o que é pecado. Reconhecer o pecado. E nós falamos na semana passada sobre a diferença do arrependimento e do remorso. Porque tem muita gente que está vivendo um remorso, não se arrependeu. Porque arrependimento gera mudança. Mudança de fala, mudança de atitude, mudança de comportamento. Tudo, mudança de pensamento. Enquanto o remorso só sente o sentimento de culpa, mas continua vivendo na mesma lama. Isso não é arrependimento. Nós vemos o passo em Provérbios 28:13, nós falamos um pouco aqui. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões, cai em ruínas. Não alcança o favor de Deus. Então, primeiro, para confessar, eu preciso reconhecer. Aí eu confesso e eu deixo. Para quê? Para alcançar o perdão de Deus, a misericórdia, o favor de Deus. Então, é um processo que nós estamos. Não é passar, qual é o 7 meses aqui, meus irmãos? É 7 meses? Não é passar só 7 meses. Eu falo aqui, e tem irmãos aqui que sabem do que eu estou dizendo, eu já vi pessoa passar mais de 5 anos na casa de recuperação, ininterrupta, sair e voltar a usar droga. Então não é tempo. O tempo de 7 meses é para nós darmos o pontapé para o que nós vamos dar continuidade lá fora.
Não é tempo que vai te fazer você esquecer as drogas. O tempo é necessário para nós começarmos a refletir quem nós somos. E quando você passar os 7 meses, voltar para a sociedade, você dá continuidade àquilo que Deus começou na sua vida aqui dentro. Entendeu, meus irmãos? Então nós falamos sobre isso e falamos sobre a diferença do remorso com o arrependimento. Remorso é sentimento de culpa. Arrependimento é aquele sentimento de tristeza, de angústia, porque você pecou contra Deus e contra o seu próximo. E aí você volta e se esforça para não viver mais a mesma vida. Esse é o arrependimento. E aí nós vamos falar agora, o próximo passo é que a Bíblia nos orienta. Abra comigo aí no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3, o irmão que achar, versículo 8, por gentileza. 3:8. Opa! Então observa aí que eu me arrependi. O que eu tenho que fazer agora? Eu preciso produzir alguma coisa. Não é só verbalizar que eu me arrependi, não, irmão. O arrependimento, ele gera uma produção. Ele gera algo que está exposto diante de todos. Você olha para mim hoje, que nem o Fabiano viu eu chegar na Crevisop, o Rubão. Como que eu cheguei? Se você perguntar para ele, ô Fabiano, ô Rubens, você acredita que o Levi se arrependeu de usar crack? Eles vão dizer claramente, pela minha vida que eu tenho hoje, que se arrependeu. Por quê? Porque eu não vivo mais. Eles não vão dizer porque eles convivem. Não, eu não sei, eu não convivo com ele. Não, não é isso. É pelo fruto, irmão. É o fruto. Então nós vamos analisar aqui que existe esse passo. Aí entendo, olha para onde nós estamos indo, hein? Você está clamando a Deus, você está buscando a Deus, você quer mudar de vida, você não quer mais viver aquela escravidão. Então entra no processo, irmão. Começa a ter atitudes que ninguém pode ter por você. E aí eu disse a semana passada que você passa a compreender que o culpado de você for usar droga ou beber não foi seu pai, não foi sua mãe, não foi seus filhos, não foi sua esposa, foi você mesmo. Nós somos o culpado quando nós olhamos nas entrelinhas. E existe um detalhe importante que eu disse, que quando você entende isso e entra nesse caminho e vence você mesmo, porque o seu maior inimigo é você, quando você consegue vencer você mesmo, ninguém mais te vence, nem Satanás te vence. Por quê? Porque Satanás só consegue nos vencer através das brechas que nós damos. Quando nós tampamos a brecha, ele não consegue mais nos tocar, irmão. Não consegue mais te tocar. Ele pode apresentar, ele pode caminhar alguma situação que vai levar à tentação, mas tentação não é pecado se você resistir. A Bíblia diz que quando você resiste, ele foge de você. Então, ou seja, nem Satanás te vence quando você se vence você mesmo. Então, nós precisamos vencer a nós mesmos. Então, quando João Batista prega no deserto, vai lá os doutores, os mestres, os fortes, os ricos, as pessoas. Ele diz assim, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependa-se. Ele busca para a pessoa arrepender e ainda chama, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E o povo ia, irmão. Ia lá, se batizava para o arrependimento. Só que ele fala, agora, produza frutos dignos de arrependimento. Sair daqui, voltar lá para o seu palácio, voltar para a sua casa, produza algum fruto que demonstre que você realmente não só tomou banho, que você se arrependeu dos seus pecados. Começa a produzir. Se mentia, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. Se desejava o mal dos outros, já não deseja mais. Mudança de comportamento, metanoia. Não é isso. É uma mudança radical. Uma transformação interior.
E o detalhe é, você não está sozinho, irmão. Por nossa capacidade humana, nós não conseguiríamos. Por nosso esforço humano, nós não conseguiríamos, porque todo o nosso esforço humano nos levou à vida que nós levávamos e nos trouxe a este lugar. Aqui é como se fosse a última oportunidade que Deus nos dá, irmão. No tempo de processo que eu passei na casa de recuperação, um colega meu que estava comigo, que dormia, trocava ideia, foi embora da casa de recuperação. No mesmo dia, quando está sabendo, mataram ele. Irmão. Você sabe, a realidade é essa. Nós que estamos aqui, incluindo eu que passei, nós não somos aceitados nem no crime, nós somos tirados até no crime. A realidade é a escória da sociedade. A realidade é essa. E muitas vezes eu chego aqui e eu passo um ar de criminoso. Porque lá na quebrada eu fazia, eu era nada. Era uma ilusão, uma mentira. Porque se fosse mesmo, não tinha chegado até aqui, sentando no mesmo vaso do nóia que você achava, comendo o mesmo prato do nóia, tomando a mesma canequinha do nóia, então você também era um nóia. A realidade é essa. Então pare de achar que você é o que você não é. É uma ilusão, é mentir para você mesmo. E Deus está nos dando a oportunidade para mudar de vida, para voltar a ser uma pessoa digna de respeito lá na sociedade, reconstruir, reconquistar aquilo que Satanás tomou de você. Deus quer restituir na sua vida. Deus quer restituir, irmão. Uma pessoa como eu, que era nóia, pitica, roubava a família, roubava vizinho, roubava a quebrada, todo mundo querendo matar, traficante querendo matar, levei com de traficante, polícia querendo prender. Hoje, lá na mesma cidade, pastorei uma igreja com pessoas que precisavam me aconselhar. Hoje sou eu que aconselho. Buscam a mim para aconselhar. Me levam nas suas casas para aconselhar sobre o relacionamento conjugal, como educar o filho. É isso que Deus faz. Ele restaura de tal forma que o lugar que foi considerado maldito, Ele faz o lugar ser para a glória de Deus, através da sua vida. Se o arrependimento é uma decisão de mudar de direção, os frutos são as evidências de que essa mudança não foi apenas um surto emocional, mas uma transformação real. O que é produzir? Ação versus a intenção. A diferença entre produzir e ter a intenção de produzir. Porque uma coisa que eu falo, irmãos, todos nós que passamos na casa de recuperação e que passamos mais de uma vez, todas as vezes que você sabe, você não sabe com a intenção de usar droga. A sua intenção é o que? Não, vou mudar de vida, essa vez vai dar tudo certo, vou ficar bem, vou fazer minha família feliz. A intenção era boa, só que ficou só na intenção, irmão. A intenção é uma coisa, a ação é outra. Produzir não é desejar. Produzir é a consciência que exige e que poda o tempo. A árvore não faz força para dar frutos. Ela tem que estar saudável. Se a raiz, ou seja, sua mente, seu espírito estiver doente, o fruto será podre. Produzir significa que você parou de gastar energia escondendo o erro e começou a gastar energia mudando os hábitos. Você está vendo o que é produzir fruto? Produzir, vou repetir, produzir significa que você parou de gastar energia escondendo o seu erro, porque para esconder, irmão, o nosso pecado, nós gastamos energia, hein? Rumo um caminho, rumo uma manobra para ninguém descobrir, mente aqui, mente ali, engana aqui, engana ali, e vai, e muda as caras, muda as bocas, o coração fica disparado, perde o sono, ou seja, é gastar energia para esconder o pecado. Aí você para de gastar essa energia e começa a voltar a energia para mudança de hábitos. Muita gente na recuperação estaciona na intenção. Eu pretendo ser um pai melhor.
eu quero trabalhar. Intenção não alimenta ninguém. A intenção é boa. Agora, a produção é o que aparece no final do dia. O que você de fato o que você de fato fez para não voltar ao erro? Aí que você precisa perguntar agora. O que de fato do tempo que você está aqui está fazendo para mudar os seus erros? Você só está deixando levar o tempo? Porque a mudança de hábito já começa aqui. Nós precisamos analisar isso. O que de fato eu estou fazendo para não voltar aos mesmos erros? Ah, pastor, estou vindo na capela, glória a Deus. Eu estou estando aí ajudando nos trabalhos da casa, glória a Deus. Mas e o seu caráter? Continua mentindo? Continua falando mal? Continua murmurando? Não basta não usar drogas, é preciso produzir algo novo no lugar do vício. Escute isso. Não usar drogas ou não beber não é o suficiente. O que nós precisamos é colocar alguma coisa no lugar da onde ficou um vazio. A realidade é essa. Nós acordávamos e dormíamos para aquilo. Agora o que você precisa fazer? Preencher esse espaço com novos hábitos. Isso é produzir fruto, irmão. Isso é produzir fruto. O que são os frutos? O resultado visível. Fruto é aquilo que os outros comem. Ninguém come a raiz ou o tronco da árvore. As pessoas ao seu redor se alimentam das suas atitudes. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou produzindo fruto. Eu estou aqui alimentando vocês pela palavra, eu estou fazendo o quê? Eu estou produzindo frutos. Eu ajudar no bom andamento da casa, eu estou fazendo o quê? Produzindo frutos. Isso é novos hábitos, produzir. Ter uma vida disciplinada, porque o que nós vivíamos lá fora era uma vida indisciplinada. Não tinha hora para comer, não tinha hora para levantar, não tinha hora para deitar, não tinha hora para tomar banho, não tinha hora para nada. Aí você chega aqui, vai, irmão, hora de levantar. Irmão, todo mundo, vamos dormir. Irmão, a hora de comer. Irmão, hora de tomar banho. Também naquele só para assim, irmão, hora do culto. E não tem opção, é hora, tem que ir. Tem que parar o que está fazendo para ir lá cumprir o cronograma da casa. Isso é entrar em uma disciplina. Isso é começar a produzir frutos. O fruto aqui é a verdade nua e crua. Mesmo que ela nos prejudique no curto prazo. A pessoa, deixa eu ver aqui, o fruto da honestidade é parar de manipular. Na recuperação, somos mestres em contar a nossa versão. É uma realidade. Nós precisamos parar de manipular, porque pensa um povo bom para manipular, somos nós, irmão. A realidade é essa. Eu lembro uma vez, quando eu estava nóia, eu roubei uma pochete de CD, que na minha época era CD. E, irmão, eu vendi aquela pochete mais de 10 vezes. Manipular. Eu chegava no Felipe aqui, o Felipe, ó, 10ão, vai? Um monte de CD, mais de 20, toma aí. Aí eu acabava, cara, tem que ir lá pegar a pochete do Felipe. O Felipe deu uma B.O., o cara descobriu, depois eu trago o dinheiro. Felipe com medo, não conhece nada dessa vida. Não, toma aí, depois você me dá, nem precisa trazer, não, fica lá. Pegava, vendia pra outra mesmo, aí conversa. Usava, daqui a pouco ia lá de novo. Ô irmão, deu uma B.O. lá, o cara descobriu, tá vindo aí, me devolve, depois te dou o dinheiro. Pegava, ia pra outra. Manipulação. Eu tô sozinho? Quem já fez essa loucura aí? Tem só contando a história, eu já vi cada experiência, você vê assim, você vai, meu Deus, cada loucura esse cara faz, mano, pra usar droga. Tem um cara que passou na Cleversop, ele falou que um dia, ele passou a noite usando droga com um amigo, e aí, o que aconteceu?
Eles pensando o que ia fazer para usar, o que ia fazer para usar. Ele falou, que hora que é? 9 horas. A cidade abriu, vamos para a cidade. Mas o que você vai fazer no centro? Não, vamos lá. Aí ele chegou, na hora que ele passou com o carro em frente das Casas Bahia, estava aberta. E as Casas Bahia, irmão, o que ela faz? Deixa tudo as televisão, aparelho de som, tudo na beirada da porta. Não deixa para você passar e ver. E na hora que está aberto, todo mundo distraído ali, tá organizando aqui. Ele falou assim que chegou, entrou na porta, pegou a televisão e entrou lá dentro. Aí chegou lá, é aqui que faz a manutenção da televisão? O cara falou, não, aqui não é tal lugar. Falei, beleza, então pegou a televisão e foi embora com a televisão. Irmão, o cara faz cada loucura para usar. E eu tenho certeza que todos nós que já fizemos uma loucura. Teve um que o Fabiano deve conhecer, o Thiago conhece também, o Rubão conhece, eu esqueci o nome dele, acho que é Vinícius, lá de, acho que não é de Mirassol, acho que é de Rio Preto. Ele falou que ele foi no traficante, pediu, ele falou, não vou dar, não, tô comendo essa barata. Ele pegou a barata, jogou na boca, começou a mastigar. Caio, começou a mastigar a barata, comeu a barata, irmão. Então é loucuras que nós fazemos por causa disso. E nós precisamos mudar esse tipo de comportamento. Um dos frutos que o Espírito Santo Deus nos traz para a nossa vida, e aí entra, quem nos dá o fruto? O Espírito Santo. Qual é? O domínio próprio. Saber que as coisas não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, não é na nossa hora, é no tempo de Deus e no cronograma que foi estabelecido para nós na casa. O erro dos nossos dias, e em muitas igrejas lá fora tem acontecido isso, é o quê? É que as pessoas chegam e a igreja tem que se adaptar às pessoas, não as pessoas se adaptar à igreja. Em casa de cooperação, muitos lugares está assim. As pessoas chegam, aí a casa tem que se adaptar ao irmão que chegou. Não porque é novo, ou não porque tem um dinheiro financeiro. Tem que se adaptar. Não! Você chegou, você se adapta ao ambiente que você chegou. Não é mais do seu jeito, não é como você queria. Agora ter normas e regras. Vamos cumprir? O problema de muitas igrejas hoje, já você não distinguir se é igreja ou se é uma balada, é por causa disso. Nós temos que usar de estratégia. E começa a usar estratégia do mundo para permanecer as pessoas da igreja. Aí a igreja começa a se adaptar ao mundo para quê? Para trazer, pastor, não é assim nos nossos dias? E não é, irmão. Quem tem que se adaptar é quem chega. Quando você vai na minha casa, eu tenho que me adaptar a você que foi na minha casa. Não, você tem que se adaptar como é na minha casa. Se na minha casa você chega, tem muita casa que é assim, você chega e tem que tirar o chinelo na porta, você tira o chinelo na porta. Se na minha casa você chega, você senta na cadeira, senta na cadeira. Não te leva para a sala, não te leva para... É lá, você vai ficar lá. As regras são minhas. Não eu me adaptar a você. Então você precisa entender que você está num lugar onde você precisa se adaptar, se organizar e mudar isso, ser honesto. Vamos voltar à honestidade. Porque nós somos manipuladores, mentimos muito para usar droga e para beber. Essa é a verdade. O fruto do domínio próprio é a capacidade de sentir a vontade de dizer não. É trocar o impulso pela resposta pensada. Se você ainda explode por qualquer coisa ou foge nos momentos de pressão, o fruto ainda está verde ou estragado. Você precisa criar em você a capacidade de sentir vontade e dizer não para você mesmo. Irmão, vontade você vai sentir, rapaz. Você acha que você passar aqui 7 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, tanto ano que for, você voltar para essa, você não vai sentir vontade de usar droga? É mentir para você mesmo. Uma das coisas que eu falo para os irmãos lá fora que estão se convertendo agora, estão indo para a igreja e tem problema de droga e às vezes não tem condição para estar numa casa de recuperação, eu falo, irmão, prepara o seu psicológico. Hoje você está bem, está feliz aqui, mas prepara o seu psicológico porque vai vir a vontade. Vai vir um pensamento que negócio de igreja não vira nada, que Deus não existe. Vai vir tudo isso na sua cabeça, irmão. Então você se prepara psicologicamente, porque quando vier você já está preparado, você não vai ser pego de surpresa. Quando você está aqui, cara, parece também uma maravilha, pastor, não está gostoso, olha, por mim eu fico aqui mais tempo. Para de mentir, daqui a pouco você quer ir embora.
Vai acordar uma manhã aí que você vai tomar o chá de Jatobão, que virá crente, vai ser até pregador, mas está mentindo para você mesmo. Então você precisa preparar o seu psicológico, que amanhã você pode acordar virado. Hoje você está beijando todo mundo, abraçando todo mundo, amanhã você pode nem querer olhar na cara de ninguém. Então prepara o seu psicológico, porque quando vir nesse momento, esses impulsos, aqueles 5 minutos de loucura, você poder ter o controle, dizer não. Isso é o domínio próprio. Isso é você ter o controle da sua vida. Eu disse aqui, até uns 3, 4 anos atrás, eu estava acordando de madrugada, segurando o ar, porque eu sonhei usando crack, irmão. O corpo da gente vai pedir, só que você precisa ter a capacidade de dizer não para você mesmo. Você vai voltar lá para a sociedade, para a sua cidade, ou vai ficar aqui. Irmão, lugar no mundo é ninguém, viu? Ajuda. Você não está no mesmo lugar que você viveu? Ajuda, mas se quiser usar droga, até aqui dentro você usa se quiser. A realidade é essa. Então a questão é o quê? Você preparar psicologicamente, irmão. Evangelho não é só, oh Deus, oh glória. Não, é um tratamento interno. É uma mudança de pensamento, é uma mudança de comportamento, incluindo na orientação, na direção do Evangelho. Agora, o Evangelho nu e cru, só pregado, só ouvido, e não esperar. Ah, vou esperar. Ele diz que o Evangelho muda e transforma, vou esperar fazer um milagre aí na minha vida. Não vai fazer, irmão. Coloque em prática. Usa as mensagens, as orientações que vocês têm aqui todos os dias, coloca em prática. Começa a ter esse hábito. O fruto da reparação. Arrependimento produz o desejo de consertar o que foi quebrado. Se você diz que se arrependeu, mas não move um dedo para devolver o que tirou ou pedir perdão a quem feriu, você não tem frutos, tem apenas desculpas. Você tem desejo de reparar o erro. Você não vê a oportunidade de mudar, de pedir perdão à família, de restituir o que você tomou deles. Mesmo que talvez você não encontra condição de restituir, mas o desejo disso já fala que você tem um fruto do Espírito. Eu não estou nem aí com ele, não. O problema é deles. Vacilou, é fruto? Não é, meu irmão. O fruto da consciência. Um fruto não nasce do dia para a noite. Fruto é o que você faz repentinamente. Ser bonzinho por uma semana na casa de cooperação é fácil. Manter a conduta quando ninguém está olhando é um fruto real. É, irmão. Porque aqui vocês passam a se conhecer. E aqui se manifesta o pior de nós. O Bom era o meu líder na época, quase que eu comi ele no soco, sair no palco, né, Bom? No dia dos pais, eu revoltado, não tinha dominical. Aí eu queria ficar dormindo. O Bom não quis deixar, fiquei nervoso, rapaz. Longe dos meus filhos. Fui lá na sala, no escritório dele, lá quebrei até um copo, né, Bom? Eu vou embora, pai! Fiquei nervoso. Eu era uma pessoa explosiva. Teve uma semana na casa de cooperação que eu briguei 3 vezes com 3 pessoas diferentes. Eu era forgado. Então eu precisei tratar isso dentro de mim. Às vezes estava mil maravilha, estava lá fazendo campanha, orando, jejuando com os irmãos. Mas quando menos pesado no meu colo, eu queria matar alguém. Todo um processo de tratar. Todo um processo de mudança. Então é isso que eu preciso analisar. Aqui eu estou, glória, glória, aleluia. Mas sai ali fora, estou falando mal do irmão. Estou doido para ver o irmão se quebrar todo. É. Eu navegarei. Ô glória, fala até línguas estranhas. Até pula. Ô glória. Mas sai ali fora, irmão.
está falando mal da liderança, está falando mal dos obreiros, está falando mal da comida, está falando mal da casa. Está fazendo um monte de... Isso não é fruto, irmão. Isso são comportamentos e atitudes que nós trouxemos do mundo e que precisa ser mudado. Você quer que esse ambiente seja bênção para você? Seja bênção para ele. Imagine, pense comigo aqui 5 minutos, 1 minutinho. Se todos que estão aqui tivessem uma vida de oração contínua, jejuasse, amasse a palavra, aproveitava o tempo, adorava de verdade, como que essa casa ia ser, irmão? Cara, quem chegasse aqui não ia vir trazer, ia vir levar embora alguma coisa de vocês. Eu falo disso que tem uma irmã lá, uma diaconisa lá em Promissão, que ela não consegue mais ir para a igreja porque ela está numa enfermidade que ela está muito debilitada. E a gente vai lá visitar ela, levar ceia, orar por ela, fazer um culto dela, as irmãs vai lá. Irmão, nós vamos lá com aquele sentimento de dó, de pena, né? Você chega lá, irmão, é um ambiente de Deus. Dá vontade de chorar e a irmã começa a falar, a irmã lá debilitada, não consegue nem levantar, sentada na cadeirinha lá. Mas ela começa a falar, em vez de você dar, ela está te dando. Você sai de lá cheio. Por quê? Porque a sua limitação física não interrompe o seu relacionamento com Deus. E você chega lá, você vê um ambiente de Deus, uma atmosfera da presença. Por quê? Porque o que ela vive não limita ela na comunhão dela com Deus. Está lá, mas está orando, está jejuando, está buscando a Deus, está tendo uma comunhão com Deus, e você vai para levar, você não leva nada. Você acha que você levou alguma coisa, você até esconde, você fica até com vergonha de tanta graça que há naquela casa. É assim, irmão. Então, você quer que o ambiente seja bênção para você? Seja bênção para esse ambiente. Cumpre as normas da casa. Trava sua boca quando for falar alguma coisa negativa. Fale bem, ore pelos seus irmãos. Trate bem uns aos outros e cumpre as regras. Você vai ver a transformação. E eu garanto, irmão, que nenhum de vocês vai voltar para as drogas. Nenhum de vocês vai voltar para a bebida. Quando nós entendemos que nós estamos num ambiente onde Deus nos colocou para nos transformar, para nos tratar, para nos fazer novos homens. Pastor, você não sabe, esse cara é chato. Ora por ele. Ele fala mal de mim, pastor. Ora por ele, fala bem. Você vai ver como isso muda, irmão. Traga a atmosfera de Deus para a sua vida. Ou seja, é o fruto da consciência. Agora, como ser digno? Como ter um fruto digno de arrependimento? Aí vem a prova de fogo. A palavra digno aqui vem de uma balança. Significa que o peso da sua mudança tem que ser igual ou maior que o peso do estrago que você fez. Vou repetir. A palavra digno aqui vem de uma balança. Significa que o peso da sua mudança, da sua transformação, tem que ser igual ou maior do que o peso do estrago que você fez. Você sabe o que você fez. Você sabe o estrago que você fez na vida das pessoas e na sua própria vida. Agora, quem você é tem que ser 10 vezes mais. Tá lá, eu tenho um amigo meu que era amigo de infância, nunca usou droga, mas viu a vida que eu vivi. Tá indo para a igreja há um mês, tá lá se convertendo, tá me surpreendendo. E ele fala, olha, lá na quebrada, lá que é na São João onde eu vivia, lá em Promissão, os caras falam, rapaz, muda, você viu o Levi, como que o Levi tá? Mudou de vez, tal, isso, aquilo, e é a realidade. Ou seja, o peso da vida que eu vivo hoje faz com que as pessoas olhem e falem, realmente Deus existe. Porque houve uma mudança, uma transformação. Ser digno é quando sua atitude fala tão alto que você nem precisa abrir a boca. Se você diz que mudou, mas seus hábitos, olhares, conversas, preguiça, mentira boba, continuam os mesmos, sua mudança não é digna de crédito.
Quando liga para a mãe ou para o pai ou para a esposa, ô amor, fala como cristão, Deus é maravilhoso. Mas desligou o telefone, acabou o homem, já não é mais crente. Quando vem a visita, vai até de social, com a biblinha na mão, na televisão era assim, e com a biblinha na mão, cabelinho na régua, mostrava crente, até pregava para a família, mas quando voltava lá para dentro, essa comida aqui, pelo amor de Deus, não sei quanto tempo eu vou aguentar. Rubão cozinhando de novo. Tá vendo? Eu não tô sozinho, vocês sabem o que eu tô dizendo também. O Rubão é bênção, meus irmãos. Glória a Deus. Eu uso ele pela liberdade e amizade que nós temos. O Rubão é bênção. Então, meus irmãos, a gente tem esse hábito, a gente precisa mudar isso, irmão. Nós colocamos uma máscara para conversar com a família ou para ir na igreja e tiramos a máscara para voltar para casa. São máscaras que nós usamos. E nós precisamos mudar isso. O arrependimento digno não exige confiança imediata, ou seja, você se arrepende não significa que você vai alcançar a confiança automática. Eu até disse há uns dias atrás sobre o buraco que nós fizemos no coração das pessoas. Você está aqui, irmão, você está orando, você está jejuando, está mudando o comportamento, está mil maravilhas, está uma bênção, glória a Deus por isso. Só que ainda existe lá fora, vamos sobre a sua esposa, seu filho, seus pais, que a mentalidade deles é o mesmo que saiu de lá ainda. Eles não estão te vendo aqui. Então, quando você voltar lá, vai haver um receio. E para alguns é maior, porque tantas vezes, né? Vai e volta, vai e volta, vai. Então, é só Deus. Eu me lembro quando eu saí da casa de recuperação, faz favor aqui, meu querido, vem cá. Eu ia para a igreja, aí eu chegava em casa, meu pai estava em casa. Aí ele chegava assim, ô filho, e aí, como foi o culto? Foi benção? É? Para ver se eu tinha usado droga, irmão. Eu via isso. Só que eu não julgava o meu pai, sabe por quê? Porque quem fez ele ter esse comportamento foi eu. Eu que prejudiquei a mente dele em desconfiar de mim. Pode voltar, meu amigo, gratidão, viu? É eu que fiz. É você que cavou o buraco lá, irmão. Então é natural você voltar, talvez todo mundo fazer um churrasco de primeira. Mas ainda vai ficar aquele pensamento, será que mudou mesmo? Será que é um novo homem mesmo? E você vai ter que reconquistar isso aos poucos. Não dá para exigir que as pessoas confiem em você de imediato. Não dá. É uma pá por dia, ó. O buraco, imagina uma cratera do tamanho desse terreno aqui. É o que alguns fizeram. E que vai anos para você tampar, ó. Uma pá por dia. Uma pá por dia, irmão, reconquistando. Até hoje tem pessoa que não acredita na minha mudança. Tem pessoa que eu ouvi falar aí, daí usou droga a vida inteira, agora virou pastorzinho. Não vai aguentar muito tempo não, irmão, eu estou em paz. Mas eu sei que as pessoas têm esse tipo de comportamento porque eu fiz isso com elas, viu, Tiago? Quando você voltar lá vai ser o mesmo olhar. Vai chegar aí, e aí, foi para a igreja mesmo, meu filho? Qual foi a palavra? Mas você vai dormir? Será que ele está dormindo mesmo? Não vai nem, a primeira noite eles não vão nem dormir, para ver se escuta você levantar, ver se você saiu. Meu pai pegava, deixava o dinheiro em cima da mesa, que não é normal. Vamos ver se o dinheiro vai sumir. Ia comprar alguma coisa, tipo um Guaraná, me dava 50 conto para ver se botava o troco certo. E aí eu vou brigar? Eu vou esbravejar? Você está desconfiando de mim? Porque é isso que muita gente faz. Irmão, você fez isso com eles. Então conquiste aos poucos a confiança. Isso é ser digno de arrependimento.
Você reconquista a sua dignidade, porque você se arrependeu e agora você vai aos poucos alcançando a sua dignidade, o respeito, a confiança daqueles a quem você prejudicou. A vítima, deixa eu ver aqui onde eu parei, meu Deus do céu. Aqui, ó. Quem se arrepende de verdade, entende que o mundo não tem obrigação de acreditar nele agora. Ele trabalha em silêncio até que o fruto amadureça. Ser digno de arrependimento é parar de fazer-se de vítima. Eu estou aqui por causa dos meus pais. Eu estou aqui por causa da minha mãe. Eu estou aqui por causa da minha avó. Eu estou aqui por causa da esposa. Eu estou aqui por causa do filho. É sempre vítima. E a realidade é essa. A maioria, 99%, que usa droga, sempre fala que está usando droga por causa de alguma ação de alguém que fez por ele. E aí eu disse muito tempo atrás, só para você analisar, você percebe que você é escravo do que as pessoas fazem ou deixam de fazer por você? E Deus quer te libertar disso? Eu não posso ser dependente do que vocês pensam de mim. Eles não quis me ouvir, fiquei triste. Não! Eu não posso ser escravo do que você faz por mim ou deixa de fazer, do que você fala a meu respeito. Eu não posso me incomodar com isso. Eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus fez na minha vida e isso é o que importa. Mas tem pessoas que é escravo do que as pessoas dizem, é escravo do que as pessoas pensam, é escravo das emoções das pessoas. Foi culpa dele, por isso que eu entrei nas drogas. Não, irmão. Você entrou na droga porque você estava escravo de alguém. Deus quer te libertar até disso. Aleluia, Deus. Ser digno de arrependimento é parar de se fazer de vítima. A vítima sempre tem uma desculpa para não produzir. O homem digno assume as suas responsabilidades. Eu errei e plantei coisas ruins. E agora vou gastar a minha vida plantando e cuidando de frutos que prestam. Agora responda para você mesmo. Se as pessoas, escute isso, se as pessoas que você mais feriu vissem sua rotina hoje, elas diriam que o fruto é real ou é enganação? Se de repente você não sabe e tem uma câmera te filmando 24 horas e sua família vê se você, vê se os seus pensamentos, vê se o seu esforço para mudar, eles diriam que você realmente está mudando ou eles diriam que você simplesmente está se enganando a si mesmo? Responda para você. No tratamento, o que você já cortou no tratamento, o que você já cortou da sua vida? O que você já mudou? Pensa comigo. Da vida que você viveu, o que mudou dentro de você já? Pastor, eu menti, eu já não minto mais não, viu? Graças a Deus, me libertei dessa vida de mentira. Pastor, eu manipulava, já não manipulo mais não, viu? Essa vida já passou. Pastor, era muito soberbo. Quando eu cheguei aqui, eu vi que era muito soberbo. E graças a Deus, hoje eu vejo as pessoas, me coloco no lugar delas, sou como delas e careço da mesma misericórdia que elas. Será que realmente? O que mudou em você? O que você cortou da sua vida? Se você mantém as mesmas atitudes e os mesmos pensamentos, sua árvore continua dando as mesmas safras, a mesma safra estragada. Não alimenta ninguém. Você está disposto a produzir frutos, mesmo que ninguém te aplaude agora? Você está disposto a produzir fruto mesmo que ninguém te elogie, não te reconheça ou não veja que você mudou? Você está disposto? Mesmo que te tirem o que você possui hoje? Porque nós sabemos quem nós somos quando é tirado aquela coisinha de estimação. E aí eu digo aqui para os obreiros, se te tirarem do cargo de obreiro, você vai continuar sendo crente? Te tirarem do que você gosta de fazer, que talvez você é o que fica na cozinha, é o que fica lá fazendo o que você gosta. Será que você vai continuar sendo aquela pessoa? Amém, fui útil aqui.
Me deixa contar um testemunho aqui que aconteceu na Crevisop. Acho que o Fabiano estava lá nessa época. Nosso líder era o Adriano de Santos. Ele agrediu um irmão de Manaus e ele foi expulso. Nesse período antes disso, o que aconteceu? Estavam roubando um porco lá na casa. E aí o pastor Wagner e o pastor Luciano falou assim, ó, nós precisamos fazer uma barraquinha de madeira, barraquinha de favela lá, de madeira prensada, do lado, e nós precisamos de alguém morando lá para cuidar do porco. Quem que eles foram lá no Levi, que era voluntário. Minha vida era só sair com o trator no mercado e voltar com o alimento, já tinha vencido o meu tempo. E aí o pastor chegou em mim, o pastor Luciano, ele queria me impressionar, que ele não gostava que eu batia de frente com ele, e eu estava lá por causa do saudoso pastor Wagner. Ele falou assim, ó, irmão, nós vimos aí, você é voluntário, e você vai lá morar com os porcos. Eu falei, amém, estou aqui para isso. Se é isso que Deus vê, que eu sou, eu falei desse jeito, se Deus está me vendo que eu sou útil para cuidar dos porcos, eu vou glorificar a Deus lá, eu vou morar com os porcos, não tem problema. E aí, irmão, os caras ficou sabendo, a grande maioria ficou zoando, vai morar com os porcos. Eu falei, irmão, se eu sou útil lá, Deus está vendo que eu sou útil lá cuidando dos porcos, eu vou lá cuidar dos porcos. Eu lembro que o Mauri que estava fazendo um barraquinho de madeira lá. Eu passava, aí, tô fazendo seu barraco aqui, hein? Tudo zoando eu. Aí aconteceu isso do Adriano. Justamente no outro dia que eu ia morar lá com os porcos, o Adriano foi expulso. O pastor vai, o pastor Luciano chegou e falou, pessoal, o Adriano foi expulso. A gente viu sua caminhada, a gente quer te colocar para ser o líder da casa. Você aceita? Eu falei, amém, aceito. Cheguei lá na roda, a grande maioria se surpreendeu. Eu não estou dizendo isso que, Levi, isso não me agrega nada, irmão. Graças a Deus eu tenho minha vida e minha família. Eu estou mostrando um exemplo de quando eu estou disponível para estar em qualquer lugar, fazendo a vontade de Deus. Eu sou a mesma pessoa quando me tiram ou quando me dão. Deus vai te honrar. E aí o que aconteceu? Deus me honrou. Eu passei a ser o líder da casa. Uma pessoa que estava para morar com os porcos, eu glorificava a Deus onde Deus me colocava. Eu me lembro quando eu fui para limpar o vaso, que às vezes para pirraçar, vai lá lavar o banheiro, lavar o vaso. Eu esfregava a mão dentro do vaso, mesmo daqui é para me botar fé, nunca mais usar droga. E aí Deus honra, irmão. Quando você for fiel no que está nas suas mãos para fazer, Deus vai te colocar em coisas grandes, começando daqui e continuando lá fora. Continuando lá fora. Então a pergunta é, se te tirarem o seu bichinho de estimação, você vai continuar vindo na capela com a mesma alegria, com a mesma intensidade, com o mesmo louvor, e sendo a mesma pessoa com todo mundo? Me permita aqui, só um exemplo, Felipe, se te tirarem o violão, não deixar você tocar mais na casa, você vai continuar adorando a Deus, que chegar alguém que toca melhor do que você? É um pensamento. E um detalhe que eu aprendi, sempre vai ter alguém que faz mais do que nós. Sempre vai ter alguém que prega mais do que a gente, ensina mais do que a gente, toca mais do que a gente, faz melhor. Sempre vai ter alguém que faz melhor do que nós. E se chegar, glória a Deus, irmão, é o seu tempo, vai lá. Eu aqui em Penápolis, aqui, o pastor Valdir congregou junto, o Fabiano também. Eu era destacado aqui na cidade como ministro de louvor. Todo mundo chamava eu para louvar. Vamos louvar, né, do pastor Valdir? O povo gostava de ver eu louvar. Fui para a promissão lá. O povo gosta de ver eu pregar e ensinar, irmão. Então é fases. Uma hora você vai ser útil aqui. Daqui a pouco você não é mais útil nisso, vai ser útil em outra área. E esteja disponível, seja a mesma pessoa, seja o mesmo servo. Porque é para isso que Deus nos agregou e nos chamou. Aleluia. Isso é ser digno de arrependimento. Saber que o reino de Deus é maior do que você. Sabendo que o reino de Deus, a casa é maior do que você, a casa não depende de você, a casa depende de Deus. E se você for embora, o seu salário for embora, Deus traz pessoas para continuar cuidando da obra, porque a obra é dele. Tem gente que acha que se não for ele, a obra não anda. Anda, irmão, anda e anda muito bem. Nós vamos voltar na semana que vem, já concluímos. Nós vamos falar sobre a origem da força para gerar o fruto. Eu falei há um momento atrás que por nós mesmos nós não temos capacidade nenhuma de mudar. Dependemos de Deus. Então nós vamos falar, precisamos gerar fruto, mas da onde vem esse fruto? Você vê que é uma escala, viu? É uma sequência.
Não é só chegar aqui, passar um tempo aqui 7 meses e voltar para lá. Não, você tem que ter mudança de hábito. Tem que ter mudança de comportamento. Ou não vai ser essa realidade que você vive lá fora, não. Essa é a verdade. Eu lembro quando eu tomei o chá de Jatobon lá na Crevisop, 5 dias. E a hora que eu cheguei, não gostava nem de crente. Tomei o chá de Jatobon, vesti até social, que eu falava que não quer vestir. Peguei a Bíblia na mão. Não, eu vou embora. O pastor, não, rapaz, você tá tomando chá de Jatobon, daí ilusão. Não, eu vou embora, você vai ver que Deus muda em 5 dias. Até preguei. Deus muda em 5 dias. Saí, com a Bíblia na mão. Peguei carona com o Wanda e vai andar, que eu encontrei o Wanda e vai andava. Quando cheguei em Promissão, desci. Primeira coisa que eu fiz é esconder a Bíblia. Tava passando, me dá um cigarro aí. Já meti o cigarro na boca. A intenção era boa, eu queria mudar mesmo. Quando eu cheguei lá fora foi ilusão. Fui logo direto pra Bocada, fiquei 3 dias na Bocada. Nem fui pra casa do meu pai, dizendo que eu saí, que eu ia direto pro culto. Fui nada, 3 dias invernado. Só voltei pra casa de recuperação porque eu levei uma conagem de traficante. Naquele meio tempo ali. Aí fala, tá vendo? Então fique. Amém, meus irmãos? Amém? 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 Vamos, glória. É isso aí, vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.